Projeção astral e energia pessoal. O que ninguém te contou? Às vezes a gente acorda exausto, mesmo tendo dormido bem. Sonhos repetitivos. A gente às vezes decola igual um avião, salta de um abismo ou vê-se simplesmente voando dentro de um túnel. E às vezes atravessando de um túnel para outro. São tantas as experiências extrasensoriais fora do corpo. Ou eu diria ainda, com outro corpo. O nosso corpo bioenergético. Esse corpo eletrônico, cheio de energia, mas que tem um molde, que tem um formato. E que para ficar mais fácil para a nossa consciência, a gente acaba enxergando ele como um molde do corpo físico. Mas esse corpo bioenergético, ele se estende muito além dessa forma. Esse corpo bioenergético, ele é possível até assumir formas geométricas. Só que vamos considerar isso uma elevação de nível. A projeção astral é algo real. Diz respeito à projeção do nosso corpo energético além do nosso espaço-tempo, de uma forma não local, de uma forma não visceral, de uma forma espontânea e dinâmica. É um processo natural, mesmo não sendo percebido dessa forma, mesmo não sendo percebido de forma consciente. Agora, percebendo ou não, vendo ou não esses deslocamentos, muitas pessoas acabam vendo esse processo acontecer pela própria percepção, pela própria reação do corpo físico mesmo, ou pela própria emoção. Às vezes a gente acorda cansado, como eu já te falei, às vezes a gente acorda agitado, ou acorda sonolento, ou simplesmente acorda super pesado sem ter vontade de levantar. O nosso corpo físico, nosso corpo emocional e mental reagem a essas viagens que o nosso corpo bioenergético faz. O nosso corpo físico, emocional e mental reage a essas formas interativas que o nosso corpo bioenergético faz. E mais ainda, ela não acontece só quando a gente dorme. Ela acontece no sono, ela acontece sempre quando a gente abaixa a nossa frequência, ela acontece nas nossas comunicações, mesmo que a gente não perceba. E as reações também acontecem mesmo que você não perceba. Agora, um detalhe fundamental é que, mesmo que você não perceba, isso vá se acumulando com o tempo, seja de forma positiva ou de forma negativa, isso vai ter as suas consequências. Então, é muito bom tornar-se consciente desse processo e aprender a utilizá-lo a seu favor. Como? Aprenda a cuidar da sua própria energia. Bem, para que serve isso? Muita gente se preocupa em aprender a ver a projeção astral. Mas, gente, sem foco, sem uma direção, a gente cria mais uma narrativa, mais uma preocupação, mais uma agitação mental e às vezes a coisa simplesmente não funciona porque a gente quer, porque esse é um processo natural. Como naturalizar esse processo? A melhor forma é você organizar geometricamente a sua energia entre o céu e a terra e o céu, reorganizar essa energia no corpo físico, na emoção e na mente, reorganizar a comunicação dessa energia com todos os ambientes, aí sim, a projeção astral é um processo natural. Quando você for fazer a técnica e você relaxar para se observar, o seu próprio corpo astral ele vai ter uma direção focada em relação àquilo que você deseja e não vai ficar batendo perna por aí inadvertidamente correndo risco. Por quê? O nosso corpo astral, o nosso corpo bioenergético, corre risco quando nossa energia está desequilibrada e a gente acaba forçando esse processo. Eu tenho um caso de um cliente que me procurou para tratar problema de coluna. Aí quando eu coloquei de barriga para cima para tratar cervical, o que aconteceu? Eu acabei perguntando para ele, o que mais te incomoda? Para minha surpresa, não era a dor dele da coluna. Ele, Jorge, o que mais me incomoda, Jorge, é que eu saio do corpo, entendeu? E eu fico perturbado com isso, não sei o que eu faço com isso. Eu falei, mas por que você está me falando isso? Você veio tratar a coluna, é que eu estou com o meu corpo no teto. Simplesmente não sei o que eu faço com isso, eu estou apavorado.
Olha que coisa interessante. Aí aquela pergunta que eu fiz, né? O que a gente faz com isso? O que a gente faz com uma pessoa que está na maca, projetada, e ele tem um teto e não consegue passar do teto? Aí eu perguntei, com frequência isso acontece? Toda hora, Jorge. Quando menos espero, eu saio do corpo, mas vejo que tem um teto, eu não consigo passar esse teto. Isso me incomoda muito, isso me constrange, isso me angustia. É como se eu estivesse preso dentro de uma masmorra. Aí eu estava lidando com uma pessoa que naturalmente conseguia fazer esse processo de projeção do corpo e espontaneamente fazia, mas o desequilíbrio energético dele não permitia relações saudáveis, não permitia um passeio energético, né? Num parque ou numa praça, ou buscar informações com campos informacionais. Ele é limitado a um teto. Qual era o teto? Era o medo. Era o medo de lidar com isso. A falta de dar uma naturalidade a esse processo. Pedi para ele fazer o seguinte, vamos lá, vamos botar seu corpo bioenergético para trabalhar. Você consegue, a partir do seu corpo bioenergético, observar o seu próprio corpo aqui? Consigo. Então tá. Pede para o seu corpo, para a consciência do corpo bioenergético, observar o seu corpo, observar as tensões entrelaçadas entre um e outro, pede para ajustar isso. E ele simplesmente conseguiu regular a frequência mais fisiológica dele em relação ao corpo bioenergético e foi se acalmando. Ao mesmo tempo, pedi para ele voltar para a consciência física e olhar para o corpo bioenergético dele, ver se tem algum problema no seu corpo bioenergético. Ah, Jorge, está meio escuro numa certa parte. Então vibra numa cor mais forte, mais intensa. Vamos ajudá-lo nesse processo. Aí ele foi regulando o corpo bioenergético dele. Então ele foi usando ao mesmo tempo a consciência do corpo físico, a consciência do corpo bioenergético simultaneamente. O que aconteceu? Esse teto se abriu. Então o universo se abriu, mudou o sistema de relações entre consciências dele. Ele tinha uma luta entre a consciência física, por causa das crenças dele, e essa consciência natural, bioenergética, ele não sabia lidar com isso. Então, ele tinha uma percepção extrasensorial que ele não sabia utilizar. E essa percepção extrasensorial tinha um corpo, esse corpo bioenergético. Então, é possível sim a nossa consciência ficar bipartida, né, dividida, e trabalhar de forma simultânea. Agora, se elas não trabalham juntas, se elas têm divergências, se uma torna-se a prisão da outra, limitando-a no tempo e espaço, tudo fica muito difícil. Então, gente, é possível, através de uma comunicação adequada, de uma circulação de energia adequada entre o céu e a terra, a gente ter uma liberdade para a nossa consciência mais mental, fisiológica, né? E a nossa consciência bioenergética. E mais ainda, se a gente conseguir colocar as duas para trabalhar juntas, poxa, que coisa legal. O tratamento seguiu em frente sem mais nenhum problema. Em apenas uma sessão, ele regulou esse desequilíbrio que ele tinha em relação ao corpo bioenergético dele. Ele nem sabia que o nome disso era projeção astral. Olha que coisa interessante. Como pessoas têm esse dom de uma forma muito natural se projetar e não sabem utilizar isso em favor próprio. É uma pessoa muito intuitiva que aprendeu a partir desse ponto a valorizar mais as intuições fornecidas pela consciência desse corpo bioenergético, porque é ela que consegue se deslocar e atualizar a mente para aquilo que a gente precisa fazer para realizar os nossos propósitos. Quem não consegue fazer isso, ou quem não utiliza isso, deixa de usar uma ferramenta interna, um recurso interno muito eficaz, porque efetivamente nós somos corpo como energia, nós somos emoção como energia, nós somos mente como energia e nós somos bioenergia. E às vezes esses sistemas se desencontram, se desentendem. Estão aí as doenças somáticas, quando a mente descarrega no corpo tudo que ele considera como forma de desequilíbrio, todas as formas de medos e inseguranças. Logo, a nossa consciência equilibrada vai proporcionar uma vibração
adequada, plena e são da feliz. Como preparar o corpo para essa condição de projeção astral? Considerando que essa projeção astral é uma projeção do seu corpo bioenergético, é uma maneira de você se relacionar de forma extrasensorial, além dos seus 5 sentidos, além do seu corpo. Uma posição muito boa para começar a treinar a percepção sobre a sua própria energia, o seu campo sutil, é colocar-se na posição energética anatômica fundamental, que é a base do treinamento Yin Yang. Nessa posição, você faz todos os exercícios do seu campo bioenergético para você ativar, desenvolver e melhorar a sua vibração e manter-se dessa forma. Na posição energética fundamental, acontece uma circulação espontânea e automática das energias da Terra ao céu, do céu à Terra, através dos seus canais de energias do seu corpo bioenergético. Assim você vai se colocar, pode fazer em pé, abra as pernas aproximadamente 40 centímetros, eleve os braços de forma que eles fiquem numa forma de X. Em pé, o X do seu corpo representa como as energias Yin fluem pela parte anterior do corpo ao céu e as energias Yang fluem da parte posterior do céu à terra. Apenas ficando nessa posição é suficiente para que as coisas fluam naturalmente. Você pode também prestar atenção na sua respiração, permaneça dessa forma e depois de algum tempo, quando você já estiver um pouco mais relaxado, crie uma memória sobre isso. Diga para sua mente consciente que isso é importante da seguinte forma: meu corpo bioenergético é sensível e condutor das energias Yin que flui da Terra ao céu e das energias Yang que flui do céu à Terra. Nessa forma de conexão, quando o seu corpo bioenergético olhar para esse caminho livre, ele vai se sentir mais seguro em projetar-se além de si mesmo. E mesmo que isso não aconteça de forma clara, no sentido de você ver o que está acontecendo, a sua intenção de que isso aconteça vai promover as mesmas respostas, tal qual como se você estivesse vendo o seu corpo bioenergético. E é bem possível que, ao praticar com frequência esse exercício, você tenha essa visualização de uma forma mais clara. Mas acontece de outras formas também a resposta do seu corpo físico, emocional e mental. Você pode ter um formigamento, você pode ter assim, um anestesiamento do corpo, você pode ter uma calma na sua mente. E observar que a tua própria comunicação ela vai mudar. Aos poucos você vai ser convidado a mudar a sua maneira de falar, a maneira de interagir, a maneira de você fazer as coisas. Então, esse ponto de partida é fundamental. Ele é tão simples, mas é tão potente quanto. Eu diria ainda, antes de você pensar, sentir e agir, coloque-se nessa posição e deixe que as coisas aconteçam naturalmente. E o pensamento, o sentimento e a ação venha espontaneamente. Esse é o primeiro passo. Depois que isso acontecer, com a evolução do treinamento, você vai aprender a se apropriar dessas energias de forma mais coerente e mais direta para aquilo que você quer realizar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você considere que goste desse trabalho, goste e precise desse trabalho. Inscreva-se no canal, deixe um like. Na descrição tem um link de como realizar o treinamento Yin Yang. Você vai aprender a cuidar e a desenvolver a sua energia. A sua energia constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar dela. Até o próximo vídeo.